Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ei, eu desejo paz, saúde e esperança. E eu vou começar com uma frase de Kant, que ele diz: a paciência é a fortaleza do débil e a impaciência é a debilidade do forte. Num tempo em que a gente precisa, né, ou sente a necessidade de ser forte, né, mesmo sem nenhuma fórmula mágica, mas a gente precisa manter essa esperança, ter essa esperança que esse momento vai passar, que essas dificuldades vão se acabar, vão passar. Virão outras dificuldades, mas essas vão passar também, né? Tudo passa nessa vida. E no momento de pandemia que impossibilita o nosso contato visual, eu tô tentando criar mecanismo para chegar até você, para não perder o vínculo com você. Porque, de fato, eu sinto saudade de você, tá certo? Saudade desse processo de socialização, né? Da gente trocar ideia, da gente estar perto, da gente se fortalecer, aprender uns com os outros. Né? Então eu sinto saudade. E aí eu tô procurando mecanismo para que eu possa me aproximar de você, utilizando as tecnologias, né? Ou a mídia ao nosso favor, tá certo? Então, assim, eu desejo esperança, que você possa ter esperança que dias melhores virão, né? Que dias melhores estarão chegando, está chegando. Acredito que logo, logo, tá bom? Não vamos perder a esperança, tá certo? E tem uma outra frase também que é bem legal, que é uma frase que diz assim, ó: se o mundo tentar te derrubar, ergue a cabeça e abre um sorriso. O seu sorriso será a sua fortaleza. Essa frase não é minha, tá bom? Mas eu lembrei dela agora. É bem interessante. Se o mundo tentar te derrubar, abre um sorriso. Ergue a cabeça. Tá certo? O seu sorriso será a sua fortaleza. Então vamos começar assim, nessa pegada, né? Sorrir, né? Ser grata a Deus, ou ser grata ao universo por mais um dia, pela oportunidade de estar vivo. Eu acho que nesses últimos dias, o que a gente mais tem feito é isso, né? Acordar, opa, tô vivo. E olhar ao redor e ver que as pessoas que a gente ama também estão bem, estão com saúde, né? Então vamos manter esse foco, né? Se cuidar de quem está perto da gente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu preparei aí uma introdução em termos gerais do capítulo que a gente vai estar trabalhando nesse momento, né? Já foi até algum material para vocês, que é o capítulo 2 do livro de vocês. Tudo que eu vou estar falando aqui, eu vou ter como referencial bibliográfico o livro de vocês, tá bom? Que vocês, inclusive, podem depois acompanhar e ler. O preconceito, a pré-história, preconceito, ó pessoal, tô surtando. É tanta informação na minha cabeça, mas a gente vai estar falando nesse capítulo 2 do livro de vocês, a aventura humana, né? A aventura humana, os primeiros tempos. A gente vai estar falando da pré-história, tá bom? Então, assim, a pré-história é um conceito discutível. O que você acha? A pré-história é um conceito discutível? Né? Os historiadores do século XIX dividiram o tempo dos seres humanos na Terra em dois períodos. Qual foram esses dois períodos, Honorinda? A pré-história e a história. A pré-história começou com o aparecimento, né, dos humanos há cerca de 2.000 anos, de 2 milhões de anos, tá certo? E teria o fim com a invenção da escrita. Então a pré-história ficou nesse período, entre o aparecimento de humanos e a invenção da escrita. Tudo o que aconteceu nesse momento da história ficou denominado como pré-história. Depois a gente vai para a história. E na história, eles dividem também a história em 4 períodos. Quais são, Honorinda, esses 4 períodos? História antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
tá certo? É como se fizesse um recorte na história para, de certa forma, facilitar o estudo e a pesquisa, tá certo? Levando em consideração, e não esqueça que nós já vimos no capítulo anterior que história é uma ciência, tá certo? Uma ciência que tem, que pesquisa e que tem várias formas, né, fontes de pesquisa, tá certo? Beleza? Então, essa periodização considera a sociedade sem escrita como sociedade sem história? Talvez por muito tempo foi vista assim. Não, a pré-história, como ela ficou dividida até o aparecimento da escrita, como é que eu vou pesquisar esse período da história? Como é que eu vou investigar esse período? Então, para muitos historiadores, não tinha tanta importância. Porém, tá certo? Os historiadores atuais não aceitam essa visão, pois para eles as fontes não escritas são tão importantes para o conhecimento da sociedade humana quanto as fontes escritas, para o conhecimento das sociedades humanas. Portanto, acredita-se que a pré-história é parte da história, tá certo? Porque a gente não vai ter uma única fonte de pesquisa escrita, tá bom? Os primeiros habitantes da Terra. Para a ciência atual, todos os seres humanos fazem parte de uma mesma espécie que surgiu na África há cerca de 70 mil anos e foi fruto de uma longa evolução. Óbvio que quando a gente chega aqui nesses primeiros habitantes da Terra, a gente poderia dar uma pausa aqui e ter um tempão debatendo sobre isso, tá certo? Sobre várias teorias, teoria da evolução, teoria da criação, né, do criacionismo e etc, tá certo? Mas a gente vai deixar para ter esse debate presencial, tá bom? Na sala de aula. O que podemos aprender com os fósseis? Fósseis são vestígios de organismos ou plantas que se conservaram sem perder as suas características básicas. Através deles obtemos informações importantes sobre um organismo que viveu há milhares ou milhões de anos. Essas informações são processadas pelos paleontólogos, que são cientistas que buscam conhecer as formas de vida vegetal e animal por meio de fósseis. Quem são os hominídeos? Os antepassados dos seres humanos são chamados pelos cientistas de hominídeos, os antepassados dos seres humanos. O mais antigo, o hominídeo mais antigo, viveu na Etiópia, tá certo? Há cerca de, sei lá, há 4,5, 5,5 milhões de anos, tá bom? Isso segundo a ciência, tá ok? Aí a gente vai ter nesse processo da pré-história um período chamado Paleolíticos. Que é esse paleolítico? Os humanos fazendo fogo, a descoberta do fogo, né? Lá na pré-história, o domínio do fogo, né? A descoberta do fogo foi uma conquista decisiva do paleolítico. Estejam atentos a essa questão. Às vezes, pessoal, a gente vai dar essa disciplina, ou melhor, a gente vai dar esse conteúdo lá no primeiro ano, na história do primeiro ano, e o aluno diz, não, é besteira. Norindo, olha, eu gosto muito de história, mas quando chega a parte da Revolução Industrial, quando chega a parte do Iluminismo, quando chega a parte da Revolução Francesa, quando chega a parte da história do Brasil, sei lá, da Primeira República, enfim. Mas lá na pré-história eu não gosto. Mas veja só, pessoal, é interessante, sabe por quê? Principalmente essa parte paleolítica da pré-história, vez ou outra cai no Enem, tá bom? Em algum concurso que porventura você vai fazer no futuro, tá bom? Por mais que o futuro ele seja incerto, a gente não tenha tanta certeza do que vai acontecer amanhã, né? E principalmente num momento como esse, mas a gente precisa aproveitar esse momento para se preparar bem, para quando a gente, para um possível futuro, né? Para daqui a pouco, se eu estiver terminando meu terceiro ano, eu me preparei, eu fui um grande estudante, né? Mesmo num momento de pandemia, mesmo num momento de dificuldade, mesmo no momento em que as aulas elas não eram mais presenciais, mesmo com um monte de limitação, onde eu não tinha
tanto acesso à internet, onde eu tive que me descobrir, mas eu me esforcei, tá bom? Pensa nisso, pessoal, pense nisso. Por exemplo, estar vivendo um momento crítico é fato? É. Estamos todos apreensivos? Também. Com medo? Também. Mas isso não pode ser o motivo para mim não me preparar bem ou para mim, vou guardar aqui minha vida como estudante, porque eu tô no meio de uma pandemia, eu não sei como é que vai ser minha vida, eu vou parar por aqui. Não é, viu? Inclusive, você que tá dormindo, acorde. Presta atenção. Pá. Presta atenção. A descoberta do fogo foi uma conquista decisiva de qual período? A pré-história. Em qual momento? Paleolítico. Beleza, é isso mesmo. Era só para ver se você estava acordado. Eu tinha certeza que estava. O fogo servia para aquecer-se nas regiões frias, afugentar animais ferozes, ter luz à noite e assar ou cozinhar os alimentos. Que tudo isso era muito novo, era tudo uma descoberta. Eles estavam tudo descobrindo, se descobrindo, né? E estava descobrindo todos estes elementos. Cozida, a carne era mais digestiva e podia ser conservada por mais tempo. Isso tudo colaborou para evitar longos períodos de fome, aumentando o tempo de vida dos grupos humanos daquela época. Então eu espero que vocês estejam vivendo esse tempo aí de descoberta de uma forma bem consciente, estudando. Tá certo? Então a gente vai ter, por exemplo, fogo como a descoberta do período da pré-história, né, no momento da pré-história, e esse momento da pré-história faz parte de que mesmo? O domínio do fogo, foi uma descoberta decisiva de que mesmo? Paleolítico, tá certo? Nós vamos para um segundo ponto, que é a agricultura. Se você prestar atenção, a pré-história é um momento muito lindo, que é quando o homem ele começa a se descobrir as coisas mais simples. Fogo, agricultura, as formas de se socializar, né? De viver em sociedade, certo? Se descobrindo. Eu sei que nesse momento da história, né, nós temos um meio tecnológico avassalador, né? Mas assim, talvez você está descobrindo coisas simples, habilidades simples que você sabe fazer e que você não tinha noção que sabia. E a pré-história é esse momento. Imagina que você quando descobre alguma coisa, a tua alegria, né? A tua alegria, por exemplo, gravar um vídeo, mesmo eu acreditando que daqui a 10 anos, quando eu olhar para esses vídeos, eu vou estar rindo deles, mas ainda assim, nesse momento, eu descobri que eu poderia fazer isso. Foi uma alegria, né? Dá um entusiasmo. Imagine eles descobrindo tudo. Como fazer o fogo. Depois a agricultura, que foi uma descoberta revolucionária, né? Por volta de 10 milhões antes de Cristo, uma grande mudança climática e os animais de grande porte desapareceram. Os seres humanos tiveram de se adaptar à nova realidade. Que nova realidade era essa? Tudo indica que teria sido as mulheres as inventoras da agricultura. Eu acredito, sejam as mulheres. A evidência do cultivo de cereais, né, no Oriente Médio. E paralelamente a isso, os seres humanos iniciaram a domesticação dos animais, a sedentarização, a produção de novos instrumentos de trabalho, a cerâmica, o crescimento populacional, né, o surgimento das primeiras aldeias, a vida em comunidade, a vida comunitária, só reforçando mais essa ideia, esse processo de socialização, né, esse processo, essa corrente, essa cadeia de que o outro vai me ajudar também, né, a fazer, a desenvolver essa atividade. Aí depois vem um outro momento da história muito lindo, que é o trabalhando os metais, né? Os seres humanos descobriram a metalúrgica, né? Inicialmente trabalharam com o cobre, faziam utensílios e enfeites, né? Devido à necessidade, aprenderam a fundir os metais, estranho, cobre e ferro, tá certo? Aprenderam a forjar o ferro, bom, aperfeiçoar as suas armas e ferramentas, as ferramentas que eles tinham de trabalho, inventar a roda mais ou menos,
Fizeram os primeiros carros de boi, tudo coisas que teoricamente pode ser simples, mas que naquele momento era grande a descoberta, né? E é interessante a gente fazer até uma reflexão sobre isso. Se hoje a gente tem essas habilidades de fazer isso, a gente deve a isso a quem? Tá certo? E aí a gente vem para um outro momento. Que outro momento é esse, Honorinda? Quando os seres humanos já começam num outro nível de socialização, da aldeia à cidade. Para atender à realidade da população que crescia, os humanos inventaram novas tecnologias e técnicas de trabalho, e assim passaram a produzir mais alimentos, né? Com uma produção de excedente, passaram a se dedicar a outros tipos de trabalho, surgindo a divisão e especialização do trabalho. Então, nesse momento, a gente já começa com um momento mais evoluído, digamos assim, onde você já começa a ouvir o nome dessa palavrinha chamada de quê? Tecnologia. Essa tecnologia aí que você domina, tá certo? Que você tem maior habilidade. Isso mesmo. Não necessariamente, obviamente, desculpa aí, nessa natureza, mas eu tô só fazendo uma contextualização, tá bom? Depois aparece uma palavrinha chamada o quê? Comércio. O que é isso, Norinda? As pessoas passaram a trocar aquilo que fazia por aquilo que necessitava, e assim surgiu o comércio. As trocas, né, deixavam de serem feitas pelos produtores e passaram a ser feitas também pelos comerciantes. Né? Então, eu tenho um exemplo, esporadicamente, né? Sei lá, eu tenho arroz e você tem feijão. Eu tenho muito arroz e você tem muito feijão. Então, eu vou dividir metade do meu arroz, você divide a metade do seu feijão, e aí eu fico com feijão e arroz e você também fica com feijão e arroz. Entendeu? Isso mesmo. Isso. Depois o processo de centralização do poder, né? Você começa a perceber um processo de organização, tá certo? E aí eu faço até uma reflexão. Como é que eu não vou considerar a pré-história como um momento de pesquisa, se vem todo um momento de descoberta, tá certo? Um momento importante na história, se vem todo um momento de descoberta. Com o crescimento populacional, os chefes passaram a disputar as melhores terras. Começa aí já competição, tá certo? O vencedor passou a ter poder maior, ou seja, uma autoridade. Tá? Até um dia tornar-se rei. Isso é chamado processo de formação de Estado. Ouviu uma palavra aí? Organização de Estado. Isso significa o quê? A gente começa, preste atenção, se organiza socialmente em uma sociedade, numa esfera econômica, política. Política que tem toda uma estrutura de poder. Algumas aldeias neolíticas tornaram cidade como as seguintes características: maior divisão do trabalho, a especialização, ou seja, o que é que eu sei fazer, eu vou fazer aquilo que eu sei, porque eu fazendo aquilo que eu sei, eu vou acabar produzindo mais. E mesmo se eu não pensasse assim, né, se o ser humano, o indivíduo, não pensasse assim, como ele já ia ter alguém superior, ele ia ter uma autoridade, essa autoridade olhar para ele e perceber uma habilidade dele, óbvio que ia focar nisso. Por que ia focar nisso, professora? Porque focando nisso acabava tendo uma produção maior, tá certo? O comércio feito com regularidade e a centralização do poder. As primeiras cidades surgiram próximas aos rios Tigres, Eufrates, Nilo, Indo, Azul e Amarelo, devido à necessidade de transporte e abastecimento de água para a agricultura. Como é que era feita a trajetória? Como foi feita a trajetória do homem? Analisando o material genético de pessoas de diferentes partes do mundo, os estudiosos concluíram que os primeiros seres humanos surgiram na África e do cotidiano africano, em um processo que durou dezenas de milhares de anos. Pessoal, aqui também cabe uma reflexão para algumas teorias, né?
Resumindo, por exemplo, vamos resumir duas teorias, por exemplo, a teoria da evolução e a teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo está baseada em Deus, né, lá em Gênesis, e a teoria da evolução, que é a ciência, que é um processo de evolução do ser humano, tá bom? Óbvio, existe outras teorias? Existe, mas eu não vou aqui estar abordando, até porque é um assunto polêmico e era interessante que a gente tivesse em sala para debater, para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Vestígio da presença humana na época, né? Foi na América, aliás. Só para vocês perceberem que eu tô elétrica, né? Mais ou menos parecido com uma sala de aula. De vez ou outra eu dou uma atropelada nas palavras, tá certo? Foram encontrados nos Estados Unidos, tá certo? A pré-história brasileira, descobertas recentes, em 1990, Walter Neve descobriu o mais antigo fóssil humanos conhecido até então na América, que foi um crânio. Um crânio que pertenceu a uma jovem que viveu há cerca de 11 mil anos. Arqueólogos batizaram de Luzia. Eu acho que vocês, se não tiver acompanhado alguma coisa em jornal, em revista, foi bastante noticiado, tá certo? Essa descoberta dos arqueólogos. A pré-histórica brasileira, descoberta recente, o Parque Nacional da Serra de Capivara, no Piauí, com mais de 250 sítios arqueológicos, entre eles o Boqueirão de Pedra Furada, com cerca de 20 mil anos, né, e contendo achado com 30 mil pinturas, né, rupestres. Bom, pessoal, aqui eu fiz o quê? Eu fiz só um resumo do capítulo. O que eu falei está no livro. Foi tudo embasado no livro, é minha referência bibliográfica, tá certo? É interessante que vocês deem uma lida no livro, tá certo? Novamente, para reforçar essa ideia. É interessante que se você tiver dúvida, você pode tirar comigo, pode mandar no zap, tá certo? Mas eu também tenho uma outra ideia para vocês. Pensando em como me aproximar de você e não perder o vínculo, eu criei um canal no YouTube, Professora Honorinda Pinheiro, tá bom? E obviamente eu vou pedir que você se inscreva no meu canal, tá certo? Essas aulas vão estar sendo todas postadas lá no meu canal. E lá no meu canal também você pode comentar. Assistir o vídeo, você pode deixar um comentário lá. É uma forma da gente ter um feedback, tá certo? Se você não quiser comentar lá, pode comentar no zap. Ou pode mandar mensagem, e-mail, etc. Tá bom? Tá com alguma dúvida? Pode mandar a sua pergunta que eu vou estar procurando te atender, tá certo? Mas você pode comentar também lá no meu canal no YouTube. Eu sou um pouco atrevida e acabei criando esse canal. Se inscreva lá e acompanhe as nossas aulas, tá bom? E vai uma atividadezinha para complementar, algumas questõezinhas, algumas poucas. Não dá para levar um ano não para responder, tá certo? Qualquer dúvida também pode enviar por e-mail, tá bom? E, bom, pessoal, desejo que vocês fiquem bem, tá certo? Fique em casa, aproveite esse momento de estar em casa para tentar se reinventar, aprender algo novo, se descobrir, ver quais são as outras habilidades que você tem, tá certo? Se descobrir, ser grata a Deus por estar vivo, né? Ah, Lorinda, não faço parte do cristianismo. Ser grata ao universo, enfim, por poder acordar todo dia, tá bom? Não esqueça disso, tá certo? Parece algo repetitivo, mas é sempre bom a gente estar lembrando disso, né? Que bom que eu estou vivo, não é verdade? Desejo saúde para você e sua família. E qualquer dia desse a gente se encontra para matar a saudade e para ter longos debates de história, tá bom? Vamos torcer para que tudo isso passe. E enquanto isso, a gente vai se encontrando por aqui. Tchau, tchau. Bye, bye.